Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o TDAH e o risco aumentado para o suicídio. Vamos juntos? Nós estamos no mês de setembro, muitos de vocês já devem ter visto por aí durante o mês uma série de campanhas, né, relacionadas à prevenção ao suicídio, né? Então já tem alguns anos, né, que a Organização Mundial de Saúde vem levantando essa bandeira, porque o suicídio hoje é uma das principais causas de mortalidade entre homens e mulheres de 15 a 44 anos, né? Então são dados muito preocupantes. Muito provavelmente vocês já ouviram informações aí vinculadas nas mídias sociais, falando um pouquinho, né? Uma série de profissionais falando sobre esse tema, né? A importância da gente falar dos sinais e sintomas. Então eu não vou falar disso porque vocês encontram com a maior facilidade, né, quais são os sinais e sintomas que uma pessoa que está pensando em cometer o suicídio acaba trazendo. Existem uma série de mitos relacionados à tentativa de suicídio. Quem fala não faz, não é verdade. Quem faz, dá uma série de sinais e alertas, inclusive fala para as pessoas mais próximas, e muitas vezes as pessoas acabam não levando em consideração, achando que isso não vai acontecer. Mas aqui eu quero falar com vocês especificamente do risco relacionado ao TDAH, já que aqui, né, no meu canal eu venho trazendo uma série de informações a respeito desse transtorno. Então, é bastante comum que vocês escutem a questão da tentativa de suicídio relacionada à depressão, relacionada à esquizofrenia, né? Porque sim, são transtornos que a gente sabe que tem um índice, né, um alto índice aí de tentativas de suicídio e de tentativas efetivas, né, em que a pessoa de fato se mata. E a gente já sabe que um suicídio numa família, né? Então uma pessoa quando se suicida nessa família, ela acaba trazendo prejuízos não só para a família, né? Mas muitos prejuízos para essa família, mas para a comunidade em volta, porque traz um impacto muito grande na saúde mental de todas aquelas pessoas que estão envolvidas com aquela pessoa. Então, por exemplo, a gente tem um número aí importante de jovens, né? Como eu falei, que tentam o suicídio, e uma parcela importante daqueles que acabam efetivando, né, o suicídio. E aí isso traz uma série de repercussões. Por exemplo, se é um jovem, né, para essa escola, para a sala de aula onde ele estava inserido, com os professores, com os familiares, né? Então é uma situação que causa muita comoção, que traz um desgaste emocional muito grande para a família dessa pessoa, para os amigos, para a comunidade em que essa pessoa estava inserida. Então é muito importante a gente falar sobre o tema, né, mostrar os sinais, alertas, etc. Mas isso é muito fácil, vocês encontram, se vocês colocarem aí no Google, né, o próprio CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né, que é uma instituição não governamental, mas que hoje faz parceria com o governo, né, inclusive com o SUS, então que faz o atendimento via chat, telefone, enfim, é só vocês procurarem lá CVV na internet e eles dão todas as informações corretas e seguras dos sinais, sintomas, né, de onde procurar, em que momentos ligar, porque o CVV ele tem um atendimento que é 24 horas, então é muito bacana esse trabalho que eles fazem há muitos anos, né, e que hoje, o ano passado para cá, se eu não me engano, essa parceria se estreitou inclusive com o Ministério da Saúde. Então é bem importante que todo mundo tenha essas informações, o acesso é super fácil, eles têm rede social também. Então, para quem é jovem, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade em buscar ou perguntar para um adulto, é muito fácil, é só colocar aí
no Google mesmo, ou buscar nas redes sociais, o CVV, eles têm centros de apoio físico mesmo, em vários lugares espalhados no Brasil, enfim, mas eles conseguem dar todo o suporte via teleatendimento ou internet também. Então isso é muito legal, isso é uma informação que é importante que vocês saibam e que vocês repassem para o maior número de pessoas, porque é útil e todo mundo já conversou com alguém ou já ouviu falar que a pessoa não estava bem, que a pessoa tinha pensamentos muito negativos do mundo, desistindo da vida, enfim. Todo mundo conhece, ou já ouviu falar, ou já conheceu alguém, ou já conversou com alguém que estivesse numa situação de saúde mental delicada e que talvez até estivesse pensando, ou já pensou, ou quando te conta, agora tá tudo bem, mas eu fiquei tão mal que eu cheguei a pensar porque terminei um relacionamento amoroso, porque eu fui mandada embora do meu emprego, porque eu tive uma briga muito feia na família, enfim, por uma série de situações, porque eu fali, enfim, por uma série de situações que são muito desconfortáveis, que frustram muito todos nós, mas algumas pessoas vão ter mais dificuldade em lidar com essas situações de dificuldade e podem pensar, sim, nessa questão da tentativa de suicídio. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é esse pensamento, né, a tentativa de suicídio, nem sempre a pessoa tem algum transtorno mental. Se a pessoa está passando por uma situação de crise muito importante, em algum momento da vida, ela pode ter esse pensamento, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é, busquem, tem o CVV, tem uma série de informações na internet que pode ajudar vocês. O CVV pode confiar que as informações, elas são informações com critérios, apesar de, na maioria dos casos, serem voluntários, não são profissionais, né? Da saúde, são profissionais de diversas áreas, enfim, mas eles são muito sérios, são comprometidos e a gente tem uma parceria aí com o Ministério da Saúde e é fácil acesso. Então você pode buscar pela internet, por telefone e até algumas localidades físicas, tá? Que a pessoa vai conversar com você. Não é um atendimento psicológico, é um atendimento de acolhimento da dor, né? Então um profissional que foi treinado para escutar a sua dor, para fazer os encaminhamentos corretos, tá? E o que é legal é que o atendimento você consegue 24 horas, tá? Outra coisa, a pessoa está em situação de muito risco, está dizendo que vai se matar ou que está perdendo completamente o controle, e tem que encaminhar a pessoa para o pronto-socorro, tá? Então é sempre pronto-socorro, pega a pessoa, conversa, leva até o pronto-socorro. Se não tem, chama o SAMU, pronto-socorro, tá? Mas agora vamos lá, quero falar dessa questão específica do TDAH e o risco de suicídio. O que acontece? O próprio transtorno, né, tem essa questão importante relacionada à hiperatividade e impulsividade, né? Então, que é a dificuldade de controle de impulso, eu ajo sem pensar, ou não penso, né? Eu não tenho uma reflexão consciente daquela minha ação, eu acabo fazendo, me colocando em risco por uma série de questões. Tem um vídeo meu que você pode acessar, que eu falo sobre essa questão de se colocar em risco, a dificuldade de autocontrole, né, e que deixa a pessoa mais vulnerável. Então, o que acaba acontecendo? Pela questão da dificuldade de autocontrole, que está relacionada ao próprio transtorno, a pessoa com TDAH, ela tem um risco maior de cometer o suicídio, né, de fazer a tentativa. Em muitos casos, essa tentativa ela é feita de maneira eficiente e a pessoa acaba falecendo, né? Infelizmente. Então, a gente tem que ficar muito atento para as pessoas que sofrem com TDAH, principalmente se elas demonstrarem qualquer sinal ou fala relacionada à tentativa de suicídio. E aí, eu queria fazer uma fala aí bem pontual para você, mulheres que estão me ouvindo. O que acontece? As mulheres, elas acabam fazendo um número maior de tentativas de suicídio. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a mulher está numa situação vulnerável, já tem uma questão relacionada à baixa autoestima, a fragilidades, e aí ela acaba cometendo
uma série de tentativas. Então ela fez uma vez, às vezes até inicia o acompanhamento, está em acompanhamento, mas está muito desmotivada, não vê sentido em absolutamente nada, e aí acaba tentando pela segunda, pela terceira, pela quarta, né? E aí, infelizmente, em alguns casos chega um momento em que o suicídio acaba acontecendo de fato. Então, você que está me ouvindo, mulher, ou você que tem filhas, que tem amigas, primas, parentes, conviva com outras mulheres, fiquem muito atentas. Porque o que acontece? Como a mulher acaba tendo mais tentativas, às vezes a própria família banaliza. Ah, já tentamos de tudo, ó, já fez acompanhamento, olha, não quer saber, tal. Então, tem falas até horríveis, desvalorizando, ai, não consegue, então tenta de uma vez, assim, tem coisas muito ruins que eu prefiro nem falar, mas que você que tá me ouvindo, você já ouviu alguém, um vizinho, um primo, um tio falando coisas muito ruins, desvalorizando, ridicularizando a pessoa que está em sofrimento, que fez a tentativa. Então fiquem atentos, a gente não pode permitir, essas falas acontecem, essas situações acontecem, às vezes até profissionais da saúde, infelizmente, fazem falas inadequadas, né? Mas o que eu tenho que dizer para vocês é assim, fiquem atentos, porque muitas vezes vocês já ouviram as pessoas fazendo falas desvalorizando, ridicularizando, menosprezando, ou então dizendo isso é só para chamar atenção. O que eu preciso dizer para vocês é, a pessoa que está com essa ideação, né, que tem essa ideia, ela não quer finalizar com a vida dela, né, de fato. Muitas vezes ela quer só resolver uma questão, resolver um problema, né, e ela não tá vendo saída para isso. E aí ela dá indícios, ela fala. E muitas vezes essa pessoa que tá ouvindo, ou a família, enfim, essas pessoas que estão em volta, não tem condições de ouvir e ter alguma ação efetiva. Mas o que precisa fazer? Ouviu? Leve, busque para um profissional que ele tem condições de ajudar de maneira efetiva. Agora, com relação a homens, o que acontece? Os homens, eles fazem menos tentativas. Por quê? Porque, infelizmente, eles acabam tentando de formas mais agressivas. E aí, as tentativas são mais eficientes. O que significa isso? Eles acabam morrendo muito mais. Então, é muito grave, é muito sério, porque a mulher, por uma própria questão cultural, ela fala mais, ela conversa mais, ela acaba, às vezes, dando mais indícios. Os homens acabam, não são todos, mas de uma maneira geral, guardando essas questões, não demonstrando tanto os sinais e acabam tentando de maneira mais agressiva. Então, fiquem atentos também, né? Homens, se estiverem aqui me ouvindo, busque uma pessoa que você sinta confiança para conversar, né? Peça orientação, peça ajuda. Isso não vai fazer de você uma pessoa mais frágil, pelo contrário, né? A gente demonstra uma série de maturidade mesmo, né? Para enfrentar, para ir atrás. Então, não se sinta mal, não se sinta diminuindo, porque os homens sofrem tanto quanto as mulheres, mas existe uma pressão ainda social para que os homens não demonstrem sentimento, para que não demonstrem fraquezas, né? E isso não é demonstrar fraqueza, pelo contrário, buscar ajuda, enfrentar o problema é mostrar maturidade, é demonstrar as suas potencialidades também, é demonstrar que é possível que você enfrente as dificuldades, né? E um amadurecimento enorme. Então, assim, mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande porque elas acabam tentando muitas vezes e às vezes elas sofrem até uma banalização, né, em relação a isso, e os homens que acabam guardando, não falam tanto, não demonstram tanto, mas quando eles tomam uma ação, a ação é muito agressiva e a morte acaba ocorrendo. Então, assim, para os dois casos, né, homens, conversem, busquem ajuda, isso não é fraqueza, né, pelo contrário, isso é maturidade, isso é autocuidado, e mulheres, também busquem tratamento, acreditem no tratamento, porque vocês vão repetindo, e aí vai sofrendo uma banalização dessa situação e a situação se agrava, né? Então, para qualquer um dos dois casos, a situação pode se agravar.
E a gente tem tratamentos muito eficientes em relação às tentativas de suicídio. Tem uma questão, né, gente, que eu posso explicar rapidamente para vocês. Então, uma coisa é quando a pessoa tem uma ideação. O que é ideação? Eu tenho uma ideia, eu estou pensando em, né? Tem uma outra questão que é diferente, que a gente tem que ficar mais atento ainda, é quando a pessoa planeja. Então ela vai dizer para vocês assim: olha, eu já arrumei minhas coisas, eu já arrumei o documento, eu já sei como eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo. Eu não quero falar aqui porque não é adequado a gente falar, pra gente não dar ferramentas, né, de como fazer, mas se a pessoa sabe como fazer, ela fala para você: eu vou fazer assim, assim, assim. Então esse é um alerta mais importante ainda. Se a pessoa fala: olha, eu não quero mais viver, eu vou sumir, isso já é um pensamento, né? Isso já tem um pensamento. Mas quando a pessoa fala assim: eu vou fazer tal coisa, né? Ela já sabe exatamente como fazer, né? De que maneira ela vai fazer, isso é mais grave ainda. Então a gente tem que ficar mais atento ainda. E aí a gente tem que observar também se essa pessoa já está em tratamento ou não está. Porque às vezes a pessoa já está em tratamento, mas ainda assim ela tem esses pensamentos, ainda tem dificuldades. Então busque o profissional que já acompanha, se tem, se não tem, pronto atendimento, sempre. Essa pessoa precisa ir para o pronto-socorro, ela precisa ser medicada nesse momento e depois dar andamento para o tratamento. Não tenho como levar essa pessoa. Você aguarda com a pessoa, liga para o SAMU vem, faz a remoção e faz o acompanhamento, tá? Até o hospital. Claro que tem que ter alguém junto para acompanhar essa pessoa, mas isso é possível também. Então, falar desse tema, ele é importante para qualquer pessoa, para qualquer população, porque a gente vive uma questão mundial em relação às tentativas de suicídio, é um problema mundial. Como eu falei para vocês, não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno mental para ter esses pensamentos, né, de suicídio. Se a pessoa está passando por uma crise muito grande ou muito grave, ela pode ter esse pensamento. Porém, por que o risco para pessoa com TDAH é aumentado? Por conta da hiperatividade e impulsividade. Porque você que tem TDAH, né, que está me assistindo, ou que alguém na sua família tem e você está me assistindo, o que acontece? Como a pessoa com TDAH, ela não vai pensar conscientemente sobre essa situação, né, ela vai agir sem conseguir refletir, né? Então ela vai agir e aí depois ela lida com aquela situação, porque normalmente isso que acontece nos momentos de crise, né, ou de dificuldade, de conflito para a pessoa com TDAH, ela tem a reação e depois ela lida com a situação. Quando a gente vai pensar no risco de suicídio, talvez ela não tenha chance de refletir e tentar lidar com essa situação, né? Porque ela vai tomar uma ação que talvez a gente não consiga ter uma nova oportunidade, né? Então, tem que ficar muito atento. Fiquem muito atento de qualquer maneira com todas as pessoas ao seu redor, né? Mas a gente tem que ter muita atenção à pessoa que sofre com TDAH, porque nós temos as questões relacionadas à própria autoestima, né? Então tem uma baixa autoestima muitas vezes da pessoa com TDAH e essa dificuldade de autoconhecimento da pessoa com TDAH, né? Então tem duas questões aí que são muito importantes, que precisam ser trabalhadas na pessoa com TDAH e que, se não forem trabalhadas, elas podem ser disparadores para essa situação de risco específica, essa situação relacionada à tentativa de suicídio. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Eu sei que o tema é um tema mais denso, que é difícil da gente ouvir, da gente permanecer, mas é importante ser dito. Eu não queria passar esse mês aí sem trazer essa informação pontual, que é uma informação que normalmente a gente não vê com tanta facilidade quanto a gente vê relacionada à prevenção ao suicídio. A gente vai ter várias falas, mas eu quis fazer essa fala específica para você que convive, que é familiar, né, de pessoa com TDAH ou que é a pessoa que sofre com o TDAH.
Se vocês tiverem dúvida, precisarem de maiores informações, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem as minhas outras redes sociais. Fiquem à vontade para conversar, perguntar. Encaminhe essa informação para outras pessoas que vocês acreditem que possam se beneficiar dela. Até a próxima!